Muito bom dia, meu querido, minha querida, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Esta semana estamos falando sobre vida abundante. Falamos que o Senhor nos ensina que a abundância que Ele quer dar para as nossas vidas não é nos céus, é na terra. Nos céus não precisa de dinheiro, no céu não precisa de riqueza, no céu não precisa de carro, de casa, no céu não precisa, meu querido, das coisas terrenas. Lá tudo é de ouro, de cristal, lá não tem falta de nada. No céu não existe crise, no céu não existe, meu querido, inflação, no céu não existe absolutamente nenhuma dificuldade financeira. Então, quando Jesus, no capítulo 10, parte B de João, diz que ele tem vida e vida de abundância, nós vemos que ele quer derramar, ele quer dividir com os fiéis dele que estão passando esse períodos prolongados na terra, que ele quer dividir conosco, nos abençoar. Mas essa vida abundante não é para você esbanjar, não é para você, meu querido, viver uma vida de luxúria, extravagante, chamando a atenção, ou até mesmo ofendendo aqueles que não podem ter. Não, nada disso. A vida abundante é para que nós sejamos mordomos do reino de Deus. É para que nós possamos ter em abundância, sim, sem ter falta de nada, mas tendo o coração na obra e colocando principalmente a nossa riqueza na obra. Quero ler um texto bíblico com você que diz algo muito interessante, lá no capítulo 4 de Atos, versículo 31 ao 37, fala a respeito de um homem chamado José, que era chamado de Barnabé. Diz assim: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão, olha, está falando do coração e da alma daquela multidão de convertidos, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Olha, meu querido, que coisa linda. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. Olha que maravilha. Porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido, olha, e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. E então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Meus queridos, aqui está um dos grandes homens prósperos da igreja primitiva. Aqui está um dos homens que tinha uma vida regalada, abundante, esplêndida. Mas o que é interessante na vida de Barnabé, que, meu querido, significa filho da consolação, é que ele tinha um coração no reino, ele tinha um coração na obra. E, logicamente, se ele tem um coração no reino, o coração na obra, as suas finanças também serão monitoradas para a obra. E diz aí os versículos que nós lemos, que ninguém dizia que coisa alguma
que eles possuíam, versículo 31 e 32, eram suas. Não, tudo eram de todos, tudo eram dividido para todos. E era um coração único, uma fé única, um pensamento único. E isso me encanta porque eles traziam as suas riquezas, eles traziam as suas economias, eles traziam as suas herdades e depositavam aos pés dos apóstolos. E com grande poder o Espírito Santo ia se manifestando no meio deles. E diz que não havia entre eles nenhum necessitado. Gente, olha que coisa linda. Não havia nenhum necessitado na igreja primitiva. Olha que glória, olha que nível de espiritualidade. Olha que nível de abundância, olha que nível de vida social que eles tinham, olha que nível de vida abundante que eles tinham, mas por que não havia entre eles, dentro da igreja primitiva, nenhum necessitado? Diz o texto, porque todos os que possuíam herdades, todos os que tinham casas, todos os que tinham terras de valores, eles vendiam e trazia o preço que foi vendido e depositava aos pés dos pastores, que eram os apóstolos da época. E eles depositavam tudo, irmãos. Era um nível de fé, era um nível de confiabilidade, era um nível de administração de transparência, era um nível tão grande de espiritualidade, era um nível tão grande de presença de Deus, de vida de Deus, de unção de Deus entre eles, que tudo era de todos. E eles não se achavam e nem sequer se denominavam dono daquilo que eles tinham herdado por direito dos seus próprios pais. Eles vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Eles não queriam saber o que os apóstolos iam fazer. Eles não questionavam, meu querido, do que eles depositavam. Vendia as casas, depositava tudo aos pés dos apóstolos. Vendia a herdade, depositava tudo aos pés dos apóstolos. É só você ler com atenção. A Bíblia é feita de detalhe, está escrito aí. Olha só. E aí no finalzinho do versículo 35, 36, 37 diz que vendendo-a, eles traziam todo o preço e entregavam tudo. Os apóstolos pegavam aquele montante de riqueza, aquele montante de valores, aquele montante de casa, olha que coisa linda, e repartia para cada um. Só que repartia, diz aqui o texto, segundo a necessidade que cada um tinha. Quem não tinha necessidade não precisava. Como, por exemplo, eu acredito que o próprio José, o próprio Barnabé, o filho da consolação, não precisava receber parte nenhuma, porque ele estava dando, porque a vida dele era uma vida abundante, era uma vida cheia economicamente falando, era uma vida próspera economicamente falando. E ali a igreja crescia, se movia e via o grande poder, o grande manifestar de Deus no meio delas. Deixa eu te relembrar uma coisa. Aqui nós estamos no capítulo 4, 31 a 37 de Atos. Aqui está dizendo que Barnabé e todos os irmãos vendiam casas, vendiam propriedades, vendiam tudo e trazia e depositava o preço daquela casa todinho aos pés dos apóstolos. Não tiravam um centavo, não tiravam um níquel dali. Olha que coisa, irmãos. Olha que nível de coração, olha que nível de semeadura, olha que nível de primícia, olha que nível de consagração da sua vida financeira ao altar do Senhor. Isso aqui
É um modelo que a igreja primitiva seguia de repartição de economias. E aí, logo no capítulo seguinte, é o capítulo 5, onde você vê Ananias e Safira chegando diante dos apóstolos e depositando também as suas ofertas do terreno que havia vendido, e eles haviam concordado em casa para mentir para o apóstolo Pedro que eles venderam aquela terra. Portanto, meu querido, Deus não aperta ninguém para dar nada. Paulo disse que você tem que dar de coração aberto. E ali eles chegam dizendo: olha, Pedro, nós vendemos por tanto. E o marido vai lá dar a oferta, entregando tudo a Pedro, só que ele tinha retido parte e deixou em casa. E Pedro disse: tu não mentiste a mim, tu tentaste enganar o Espírito Santo. E ali morreu na frente de todos. Daqui a pouco chega a sua mulher. Oh, irmão Pedro, vendemos a terra que você tanto orou. Oh, glória a Deus, Deus foi fiel. E daqui a pouco ele olha para os discípulos e diz: olha, tá vendo esses discípulos? Eles acabaram de enterrar o seu marido porque você concordou com ele para mentir e tentar o Espírito Santo. Aí estão os homens que levaram teu marido, eles te levarão também. Pum! E a mulher cai para trás. Então eu só queria trazer menção, porque aqueles homens pensaram que eles podiam enganar a Deus, roubando parte da finança que não era de Deus, era deles. Só que eles decidiram consagrar tudo a Deus e mentiram, tentaram enganar os pastores daquela igreja. Meu querido, Deus tem vida abundante para você. Deus tem vida abundante para mim. Ele quer que a sua finança esteja estabilizada. Seja fiel, seja leal, e você comerá e terá o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça levantar sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Tenha um dia maravilhoso, cheio de estratagema de Deus, que a sua semana seja semana de surpresas e de maravilhas, e que Deus possa te surpreender. E não se esqueça, nosso intuito não é encher a memória do seu celular, mas a memória do seu espírito. Vamos logo após deletar essa mensagem, porque a hora que você quiser é só entrar no canal e pegá-la de volta. E vamos evangelizar o mundo. Envie pelo menos para 5 pessoas, e que Deus te abençoe, te dê graça, e que você não esqueça de orar por esse cara que te motiva e te dá graça. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.